Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa Crismal, Missa dos Santos Óleos e também chamada da Unidade, prelúdio do Tríduo Pascal, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, esta quinta-feira santa, 6 de abril. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, irmã Graziele Rigotti, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, uma boa Semana Santa. Como dissemos, com esta celebração da Missa Crismal, Missa dos Santos Óleos e da Unidade, que é prelúdio do Tríduo Pascal, encerramos assim aquilo que seria o período da Quaresma, propriamente dito, vez que na parte da tarde nós temos então com a Missa da Ceia do Senhor, o Tríduo Pascal. Estamos aguardando, portanto, o início da Santa Missa e vale ressaltar que chegamos a esta data depois de um período longo de preparação que a Igreja nos propõe neste período da Quaresma, justamente para celebrarmos mais intensamente esse momento forte da Semana Santa e agora que entramos já com o prelúdio do Tríduo Pascal, na celebração, no âmago da celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse com a gente, mais uma vez, temos a alegria de saudar a irmã Graziele Rigotti. Bom dia, irmã. Bom dia, Raimundo. Bom dia a todos que nos acompanham também. É sempre uma alegria participar das celebrações com o Papa Francisco e principalmente hoje, em que agora celebraremos então a Missa Crismal e depois já vamos dar início ao Tríduo Pascal, que é um momento tão forte para a nossa igreja, para a nossa fé, que seja realmente então esse momento de interiorização e de busca de cada vez mais vivenciar com o Senhor a sua paixão, morte e ressurreição, assim como a igreja nos recomenda e nos ajuda também nesse período. Lembramos que a Quinta-feira Santa, ela, amigo ouvinte, telespectador internauta, nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Neste dia santo, pela manhã, o bispo e os sacerdotes concelebram a missa do Crisma, assim em nossas dioceses, prelazias do mundo inteiro. E isso é feito nas igrejas catedrais. Constituídos na última ceia servos do mistério, realizam eles a unidade do seu sacerdócio no único grande sacerdote, Jesus Cristo. E neste momento temos a procissão de entrada precedida da cruz processional no início desta celebração. Segue a procissão em direção ao altar, precedida da cruz processional e o evangeliário, o livro dos evangelhos. Ressaltamos que esta missa, presidida pelo Santo Padre, é concelebrada pelos patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros presentes em Roma.
momento de expressão, de comunhão, vez que esta celebração é, como dissemos, também chamada de Missa da Unidade, vez que o clero, em torno ao seu bispo, faz a renovação das suas promessas sacerdotais. Destacamos que esta celebração foi precedida na Basílica de São Pedro pela hora terça, a oração da liturgia das horas. Destacávamos precedentemente, nesta celebração renovam-se as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo assim também chamada justamente Missa da Unidade. Nesta missa, manifestam-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros constituídos em cada local que renovam seu compromisso ao serviço do povo de Deus. O cardeal Ângelo de Donatis, vigário do Papa para a Diocese de Roma, neste momento incensa o altar. Neste momento, o cardeal vigário do Papa incensa a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus, imagem doada pelo presidente João Goulart ao Papa Paulo VI, presidente brasileiro João Goulart, ao Papa Paulo VI no início de seu pontificado, em 1963. Jesus Cristo fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém, diz a antífona de entrada desta celebração. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. O Santo Padre nos introduz o ato penitencial.
pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onipotente, abbia misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos agora o Kyrie. E agora temos o Glória.
Saudamos as emissoras de televisão conosco em Mundo Visão. Preghiamo. Oremos. O Padre, che hai consacrato al tuo unigenito Figlio, Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, consacrazione, di essere sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3a, 6a, 8b a 9. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 88. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fonte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Passamos agora à segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 8. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos,
o soberano dos reis da terra, a Jesus que nos ama, por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e quem fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim. Amém. Diz o Senhor Deus: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Temos o canto de aclamação ao Evangelho, consignado do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Santo Padre, neste momento, coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o Evangeliário, o livro dos Santos Evangelhos. Antes da proclamação do Evangelho, cuja página que nos é proposta nesta celebração é de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim. O diácono, após ter recebido a bênção do Santo Padre, dirige-se ao altar, toma o livro dos Evangelhos em suas mãos e com o Evangeliário dirige-se agora ao ambão para proclamar o Santo Evangelho. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo Ouviremos então a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 21. In quel tempo Gesù venne a Nazaret,
Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Proclamado o Santo Evangelho, segue agora a homilia do Santo Padre, a sua reflexão nesta missa crismal, missa dos Santos Óleos e da Unidade, prelúdio do Tríduo Pascal. Acompanhemos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Partindo deste versículo, começou a pregação de Jesus e, do mesmo versículo, partiu a palavra que hoje escutamos. Portanto, no princípio está o Espírito do Senhor. E é sobre ele que hoje quero refletir convosco, queridos irmãos, sobre o Espírito do Senhor. Porque sem o Espírito do Senhor, não há vida cristã e sem a sua unção, não há santidade. O Espírito é o protagonista e é bom hoje, no dia do nascimento do sacerdócio, reconhecer que Ele está na origem do nosso ministério, da vida e da vitalidade de cada pastor. Com efeito, a Santa Mãe Igreja ensina-nos a professar que é o Espírito Santo que dá a vida, como afirmou Jesus quando disse: é o Espírito quem dá a vida. Ensinamento retomado pelo apóstolo Paulo quando escreve que a letra mata, o Espírito, ao invés, dá a vida. E falou da lei do Espírito que dá a vida em Cristo Jesus. Sem ele, nem sequer a Igreja seria a esposa viva de Cristo, mas, no máximo, uma organização religiosa, mais ou menos boa. Não seria o corpo de Cristo, mas um templo construído por mãos de homem. Então, como edificar a Igreja, se não a partir do fato de sermos templos do Espírito Santo que habita em nós? Não podemos deixá-lo fora de casa ou arrumá-lo em qualquer área devocional. No centro. Precisamos diariamente dizer: vinde, porque sem a vossa força nada há no homem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Cada um de nós pode dizer, e não é presunção, mas realidade, já que cada cristão, e de modo particular cada sacerdote, pode fazer suas as palavras que se lhe seguem, porque o Senhor me consagrou com a unção. Irmãos, sem mérito nosso, por pura graça, recebemos uma unção
que nos fez pais e pastores no povo santo de Deus. Detenhamo-nos, pois, neste aspecto do Espírito, a unção. Depois da primeira unção, que aconteceu no ventre de Maria, o Espírito desceu sobre Jesus no Jordão. Em seguida, como explica São Basílio, cada ação de Cristo gozava da compresença do Espírito Santo. Pois, com o poder daquela unção, ele pregava e realizava sinais em virtude daquela unção, emanava dele uma força que a todos curava. Jesus e o Espírito trabalham sempre juntos, como se fossem as duas mãos do Pai, que, estendidas para nós, nos abraçam e levantam. E por eles foram marcadas as nossas mãos, e por elas foram marcadas as nossas mãos ungidas pelo Espírito de Cristo. Sim, meus irmãos, o Senhor não se limitou a escolher-nos e chamar-nos, mas infundiu em nós a unção do seu Espírito, o mesmo que desceu sobre os apóstolos. Irmãos, nós somos ungidos. Fixemos, então, o nosso olhar nos apóstolos. Jesus escolheu-os e, à sua chamada, deixaram os barcos, as redes, a casa. A unção da palavra mudou-lhes a vida. Com entusiasmo, seguiram o Mestre e começaram a pregar, convencidos de que, depois, realizariam coisas ainda maiores, até que chegou a Páscoa. Parece que, então, tudo ficou suspenso. Chegaram a negar e abandonar o Mestre. Nós temos medo, somos corajosos em nossa própria vida. Chegaram a negar e abandonar o Mestre. Pedro, por primeiro. Puderam dar-se conta do grande desajustamento entre e compreenderam não tê-lo entendido. A frase "não conheço este homem", que Pedro alegou no pátio do sumo sacerdote depois da última ceia, não é mera defesa impulsiva, mas uma admissão de ignorância espiritual. Ele e os outros talvez estivessem à espera de uma vida de sucessos, atrás de um Messias que arrastava multidões e fazia prodígios, mas não reconheciam o escândalo da cruz que esfarelou as suas certezas. Jesus sabia que eles sozinhos não conseguiriam e, por isso, prometeu-lhes o Paráclito. E foi precisamente aquela segunda unção no Pentecostes que transformou os discípulos, levando-os a apacentar o rebanho de Deus e já não a si mesmos. E esta é a contradição a ser resolvida. São pastores do povo de Deus ou de mim mesmo? O Espírito que ensina a estrada. Foi aquela unção de fogo que extinguiu uma religiosidade centrada neles mesmos e nas próprias capacidades. Acolhido o Espírito, evaporam-se os medos e as hesitações de Pedro, Tiago e João, consumidos pelo anseio de dar a vida, deixam de procurar lugares de honra. O carreirismo nosso, irmãos, hein? E outros deixam de estar fechados e temerosos no cenáculo, mas saem e tornam-se apóstolos pelo mundo. É o Espírito que muda o nosso coração, a colocar-nos num nível diferente. Irmãos, um itinerário semelhante abraça a nossa vida sacerdotal e apostólica. Também para nós houve uma primeira unção, com o início numa chamada cheia de amor que nos arrebatou o coração. Por ela, saltamos as amarras e, sobre um genuíno entusiasmo, desceu a força do Espírito que nos consagrou. Depois, segundo os tempos de Deus, havia de chegar para cada um a etapa pascal, que marca a hora da verdade. Trata-se de um momento de crise que possui várias formas. A todos, hein? Mais cedo ou mais tarde, se dá a experimentar desilusões, cansaços e fraquezas, com o ideal que parece diluir-se perante as exigências da realidade, substituído por uma certa rotina e algumas
provações difíceis de imaginar antes fazem aparecer a fidelidade mais incômoda do que outrora. Esta etapa, esta tentação, esta provação que todos nós temos e teremos, esta etapa representa um cume decisivo para quem recebeu a unção. Dele pode-se sair mal, deixando-se planar rumo a uma certa mediocridade, arrastando-se, cansado numa normalidade cinzenta, onde se insinuam 3 perigosas tentações: a da acomodação, em que a pessoa se contenta com o que se pode fazer; a de substituição, em que se tenta recarregar o espírito com algo diferente da nossa unção; e a do desânimo, a mais comum, em que, insatisfeitos, se avança por inércia. E aqui está o grande risco. Permanecem intactas as aparências enquanto a pessoa se fecha em si mesma e conduz a vida na apatia. Sou sacerdote. A fragrância da unção deixou de perfumar a vida e o coração. E o coração, em vez de se dilatar, restringe-se, envolvido pelo desencanto. É uma destilação, é um destilado quando o sacerdócio lentamente vai escorregando no clericalismo. E o sacerdote se esquece que é pastor do povo e se torna um clérigo de Estado. Mas esta crise pode tornar-se também um ponto de viragem no sacerdócio, a etapa decisiva da vida espiritual, em que se deve efetuar a última escolha entre Jesus e o mundo, entre a heroicidade da caridade e a mediocridade, entre a cruz e um certo bem-estar, entre a santidade e uma honesta fidelidade ao compromisso religioso. No final desta celebração, será dado a vocês como um dom um clássico, um livro que trata deste problema, o segundo chamado. É um clássico do Padre Voillon que diz respeito a esse problema. Leiam-no. Todos precisamos refletir sobre este momento do nosso sacerdócio. É o momento abençoado em que nós, como os discípulos na Páscoa, somos chamados a ser bastante humildes para nos confessarmos vencidos por Cristo, humilhado e crucificado, e para aceitarmos iniciar um novo caminho, o do Espírito, da fé e de um amor forte e sem ilusões. É o Kairos, no qual se descobre que o todo não se reduz a abandonar o barco e as redes para seguir Jesus durante um certo tempo, mas exige ir até o Calvário, acolher a sua lição e fruto, e ir, com a ajuda do Espírito Santo, até o fim de uma vida que deve terminar na perfeição da caridade divina. Com a ajuda do Espírito Santo. É o tempo para nós, como foi para os apóstolos, de uma segunda unção. Tempo de um segundo chamado. Devemos ouvir esta segunda unção, em que se acolhe o Espírito, não sobre o entusiasmo dos nossos sonhos, mas na fragilidade da nossa realidade. É uma unção que mostra a verdade no mais fundo de nós mesmos e que permite ao Espírito ungir as nossas fragilidades, os nossos cansaços, a nossa pobreza interior. Então a unção volta a perfumar dele, não de nós. Neste momento, interiormente, estou recordando alguns de vocês que estão em crise, digamos assim, que se encontram desorientados e que não sabem como tomar o caminho, retomar o caminho nesta segunda unção do Espírito.
estes irmãos, a eles eu os tenho presente. Simplesmente digo coragem. O Senhor é maior do que as suas fraquezas, dos seus pecados. Confie no Senhor e deixe-se chamar uma segunda vez, desta vez com a unção do Espírito Santo. A vida dúplice não o ajudará. Jogar tudo pela janela não é belo. Olhe para frente. Deixe-se acariciar pela unção do Espírito Santo. O caminho para isto de amadurecimento é admitir a verdade da própria fragilidade. A isto nos exorta o Espírito da verdade, que nos leva a olhar profundamente dentro de nós mesmos, a perguntar-nos: a minha realização depende da minha habilidade, da função que consigo obter, dos elogios que recebo, da carreira que faço, dos superiores ou colaboradores que tenho, das comodidades que me posso assegurar, ou depende da unção que perfuma a minha vida? Irmãos, a maturidade sacerdotal passa pelo Espírito Santo. Realiza-se quando Ele se torna o protagonista da nossa vida. Então, tudo muda de perspectiva, inclusive as desilusões e amarguras, também pecados, porque já não se trata de procurar aperfeiçoar-se ajustando qualquer coisa, mas de nos entregarmos sem nada reter para nós àquele que nos impregnou com a sua unção e quer descer até ao fundo de nós mesmos. Irmãos, redescobramos então que a vida espiritual torna-se livre e feliz não quando se salvam as aparências e se coloca um remendo, mas quando se deixa a iniciativa ao Espírito e, abandonados aos seus desígnios, nos dispomos a servir onde e como nos for pedido. O nosso sacerdócio cresce. Não cresce com remendos, mas por transbordamento. Se deixarmos agir em nós o Espírito da verdade, guardaremos a unção, custodiar a unção, porque virão à luz do dia as falsidades clericais, com que somos tentados a viver, virão à luz imediatamente. E o Espírito, que lava o que há de impuro, sugerir-nos-á sem descanso para não mancharmos minimamente a unção. Vem-me à mente aquela frase do Coelete que diz: uma mosca morta infecta e estraga o azeite perfumado. É verdade, toda a duplicidade clerical, por favor, toda duplicidade que se insinua é perigosa. Não deve ser tolerada, mas levada à luz do Espírito, porque se não há nada mais enganador que o coração, tantas vezes perverso, é o Espírito Santo e só Ele nos cura das infidelidades. Para nós, trata-se de uma luta imprescindível. De fato, é indispensável, como escreveu São Gregório Magno, que quem anuncia a palavra de Deus, antes se debruce sobre o seu próprio modo de viver, para que, aurindo da própria vida, aprenda o que dizer e como dizê-lo. Ninguém presuma dizer fora o que antes não ouviu dentro. E o mestre interior que devemos escutar é o Espírito, sabendo que não há nada em nós que ele não queira ungir. Irmãos, guardemos a unção. A invocação do Espírito seja não uma prática ocasional, mas a respiração de cada dia. Vinde, protegei. Eu, consagrado pelo Espírito, sou chamado a mergulhar-me nele, a deixar entrar a sua luz nas minhas opacidades, para reencontrar a verdade daquilo que sou. Deixemo-nos impelir por ele no combate às falsidades que se agitam dentro de nós. E deixemo-nos regenerar por ele na adoração, porque quando adoramos o Senhor, ele derrama nos nossos corações o seu Espírito.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me, prossegue a profecia, e levar libertação, cura e graça. Numa palavra, para levar harmonia onde não há. Porque, como diz São Basílio, o Espírito é a harmonia. É Ele quem faz a harmonia. Depois de vos ter falado da unção, quero dizer-vos algo sobre a harmonia, que é sua consequência. De fato, o Espírito Santo é harmonia. Antes de mais nada, no céu, São Basílio explica que toda aquela harmonia supraceleste e inefável no serviço de Deus e na sinfonia mútua das potências supracósmicas, é impossível conservá-la a não ser pela autoridade do Espírito. E depois, na Terra, na Igreja, ele é realmente aquela harmonia divina e musical que tudo une. Pensem num presbítero sem harmonia, sem o Espírito. Não funciona. Suscita a diversidade dos carismas e recompõe-na na unidade. Cria uma concórdia que não se funda na uniformização, mas na criatividade da caridade. Assim, cria harmonia entre muitos. Assim, faz harmonia no presbitério. Durante os anos do Concílio Vaticano II, que foi um dom do Espírito, um teólogo publicou um estudo no qual falava do Espírito em chave não individual, mas plural. Convidou a imaginá-lo como uma pessoa divina, não tanto singular, mas plural, como o nós de Deus, o nós do Pai e do Filho, porque é a sua ligação. É em si mesmo concórdia, comunhão, harmonia. Eu me lembro quando li este tratado teológico, de teologia, quando estudei, me escandalizei. Me parecia uma heresia. Porque, na nossa formação, não se entendia bem como era o Espírito Santo. Creare armonia è quanto desidera, soprattutto attraverso coloro nei quali ha rivelato la sua unzione. Tudo o que deseja criar harmonia, principalmente através daqueles sobre quem derramou a sua unção. Irmãos, construir a harmonia entre nós não é tanto um método bom para que a comunidade eclesial caminhe melhor. Não é balar o minueto, não é questão de estratégia ou de cortesia, mas é, sobretudo, uma exigência interna na vida do Espírito. Peca-se contra o Espírito, que é comunhão, quando nos tornamos, mesmo por frivolidade, instrumentos de divisão. Fofocas. Sempre tratamos do mesmo. Quando nos tornamos instrumentos de divisão, pecamos contra o Espírito. E faz-se o jogo do inimigo, que nunca sai a descoberto, mas gosta de boatos e insinuações, fomenta partidos e facções, alimenta a nostalgia do passado, a desconfiança, o pessimismo, o medo. Estejam atentos. Por favor, estejamos atentos a não manchar a unção do Espírito e o vestido da Mãe Igreja com a desunião, com as polarizações, com qualquer falta de caridade e de comunhão. Recordemos que o Espírito, o nós de Deus, prefere a forma comunitária, isto é, a disponibilidade acima das exigências próprias, a obediência acima dos próprios gostos, a humildade acima das próprias pretensões. A harmonia não é apenas uma virtude entre outras, é mais que isso. São Gregório Magno escreve: quando vale a virtude da concórdia, demonstra o fato de que, quanto vale a virtude da concórdia, demonstra o fato de que, sem ela, todas as outras virtudes não valem absolutamente nada. Ajudemo-nos, irmãos, a conservar a harmonia, custodiar a harmonia, conservá-la. Esta seria a tarefa, começando não pelos outros,
mas por cada um de nós. Perguntemo-nos, nas minhas palavras, nos meus comentários, naquilo que digo e escrevo, há a marca do Espírito ou do mundo? Penso também na gentileza do sacerdote. Quantas vezes nós, sacerdotes, somos mal educados, hein? Pensemos isso diante das pessoas. Se as pessoas nos encontram pessoas insatisfeitas, descontentes, que criticam e apontam o dedo, onde está a harmonia? Quantos não se aproximam, se distanciam porque na igreja não se sentem amados, mas olhados com desconfiança e julgados? Em nome de Deus, acolhamos e perdoemos sempre. E recordemos-nos de que ser ríspido e lamuriento, além de não produzir nada de bom, corrompe o anúncio, porque é contra testemunho de Deus, que é comunhão e harmonia. E isto desagrada primariamente ao Espírito Santo, que o apóstolo Paulo nos exorta a não entristecer. Irmãos, deixo-vos estes pensamentos que tenho no coração, hein? Tenho-os no coração e concluo dirigindo-vos uma palavra simples e importante. Obrigado. Obrigado pelo vosso testemunho. Obrigado pelo vosso serviço. Obrigado pelo bem oculto que fazeis. Obrigado pelo perdão e a consolação que ofereceis em nome de Deus. Perdoar sempre, por favor. Jamais negar o perdão. Obrigado pelo vosso ministério, que muitas vezes se desenrola no meio de tantas fadigas e pouco reconhecimento. Irmãos, o Espírito de Deus, que não decepciona quem coloca nele a própria confiança, vos encha de paz e leve a bom termo aquilo que em vós começou, para serdes profetas da sua unção e apóstolos de harmonia. O Papa conclui assim com esta forte exortação, dirigindo-se aos sacerdotes, dirigindo-se também a seus estreitos colaboradores, nesta celebração que é também chamada Missa da Unidade, em que os sacerdotes fazem a renovação de suas promessas sacerdotais. Concluída a homilia da celebração, segue o momento característico desta celebração, que é a renovação das promessas sacerdotais. E o Santo Padre já ressaltava isso na sua homilia, falando sobre esta responsabilidade e esta necessidade de renovar essas promessas com uma segunda unção. Um momento muito forte, podemos dizer, irmã Graziele, e o Santo Padre que na sua homilia teve momentos fortes, intensos e com palavras que soaram até mesmo poéticas. Sim, acredito que ele aproveita o momento, né, em que tantos sacerdotes reunidos, a gente consegue ver na Basílica hoje, também para deixar o seu apelo quase paterno, né? Ao mesmo tempo ele agradece, ao mesmo tempo ele fala a verdade do que deve ser vivido por cada um deles também, reconhecendo a fragilidade humana, mas também a graça de Deus que age no sacerdócio de cada um e a importância que eles têm como pastores da igreja hoje também. Com certeza é um momento que fica no coração de cada um deles para depois ainda saírem da Basílica refletindo sobre isso, né, sobre a própria vivência nesse dia tão importante para cada um. Pois bem, segue então o momento da renovação das promessas sacerdotais. Teremos na sequência a bênção dos óleos e a consagração do crisma. Assim, tendo este momento particular desta celebração, com a bênção do óleo dos enfermos, a bênção do óleo dos catecúmenos e a consagração do crisma. Acompanhemos a renovação das promessas sacerdotais. Figli e fratelli carissimi, Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo
e o povo de Deus? Respondem, quero. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quero, respondem. Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Quero, respondem. E agora o Santo Padre volta-se para a Assembleia. E vós, caríssimos filhos, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles e, como fiéis ministros de Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Christe, audi nos. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio E apostolico. rezem também por mim, para que seja fiel. E orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica confiada à minha fraqueza e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo, sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Christe, audi nos. A Assembleia responde, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Concluído este momento litúrgico da renovação das promessas sacerdotais, teremos então a bênção dos óleos e consagração do crisma, momento particularmente significativo também desta celebração da missa crismal, missa do crisma, missa dos santos óleos, missa da unidade. Temos, assim, este momento bastante evocativo da celebração, enquanto missa dos Santos Óleos, em que as ânforas são levadas em procissão, com esta procissão que se forma da sacristia até o altar, assim para levar o óleo para o Santo Crisma, o óleo dos enfermos e o dos catecúmenos. E enquanto temos essa procissão, a Assembleia entoa Acolhei, ó Redentor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, diz o refrão.
Prossegue a procissão na nave central da Basílica de São Pedro, com o óleo para o Santo Crisma, o óleo dos enfermos e dos catecúmenos. O óleo a ser consagrado desceu do trono fecundo, por nós vai ser ofertado a quem salvou este mundo. Quem na fraqueza se abisma, seja em vigor restaurado, graças à unção deste crisma que o faz do Cristo soldado. Entoa-se neste hino, acolhei o Redentor. E o primeiro dos óleos a ser abençoado é o óleo dos enfermos. As ânforas são apresentadas diante do Santo Padre. E neste momento, então, apresentado o óleo dos enfermos. Ó Deus, Pai de toda consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé, enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que, por vossa bondade, a oliveira nos fornece, a fim de que, pela vossa santa bênção, seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Feita a oração de bênção do óleo dos enfermos, segue a bênção do óleo dos catecúmenos. O Santo Padre benze o óleo dos catecúmenos, dizendo a oração que segue. E agora apresentado propriamente ao Santo Padre o óleo dos catecúmenos. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura, um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria em virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concluída a bênção dos catecúmenos, na sequência se terá a consagração do crisma.
O diácono derrama os perfumes no óleo e confecciona o crisma. Oleum ad sanctum Chrisma. Apresentado o óleo do crisma, óleo este apresentado diante do Santo Padre e, como dissemos precedentemente, o diácono exatamente neste momento derrama os perfumes no óleo e assim confecciona o crisma. Em seguida, o Papa convida a orar. Meus irmãos, roguemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que abençoe e santifique este crisma para que recebam a unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. E neste momento o Papa sopra sobre o vaso a ânfora do crisma. Segue a oração de consagração do crisma. Ó Deus, autor de todo crescimento e de todo progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o Santo Crisma. E Davi, antevendo com espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom que agora se manifesta claramente. Pois, apagada toda mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmastes ser Ele, por excelência, o ungido com óleo de alegria, anunciado pelo profeta Davi. Por isso nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção. Infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis,
vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo. Santificados por essa unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa. Segundo disposição da vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível, para os que renascerem da água e do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Conclui-se assim este momento litúrgico, este rito, com a consagração, então, do Santo Crisma. Tivemos precedentemente a consagração do óleo dos enfermos e dos catecúmenos. As ânforas apresentadas, então, uma a uma, diante do Santo Padre para, então, a oração de cada um deles. Podemos dizer, irmã Graziele, um momento bonito desta celebração e que é bastante evocativo também. Com certeza, o momento da unção dos óleos faz recordar essa unidade que existe na igreja também, né? Porque esses óleos depois são distribuídos nas várias paróquias e eles são fruto de uma oração, agora do Santo Padre. Então essa bênção que se estende também por cada um dos cantos aqui da Diocese de Roma, ele que se faz bispo, bispo de Roma, né? Acolhe então a todos aqueles que vão receber esses óleos também. E eu me recordava, enquanto assistia aquele derramamento de perfume no óleo, a homilia do Santo Padre, né, que falou tantas vezes desse ser um óleo perfumado, de levar essa fragrância, falando isso exatamente para os sacerdotes, mas todos nós que somos crismados, né, somos também chamados a ser esse perfume, essa fragrância da unção que se espalha então pelo mundo inteiro. Esse óleo do Santo Crisma que nós recebemos também no nosso batismo, na nossa crisma, é algo muito simbólico e muito significativo, já é uma imagem bíblica, né? E que nos recorda a unção que todos nós recebemos como sacerdotes, profetas e reis, para levar então esse perfume de Cristo ao mundo inteiro. Temos neste momento, com o canto do ofertório, as ofertas que são levadas ao altar. E a oração eucarística, que será conduzida pelo cardeal Ângelo de Donatis, vigário do Papa para a Diocese de Roma. Lembrando que o Santo Padre falava na sua homilia que essa unção que nós recebemos, né, ela mostra
a verdade no mais profundo de nós mesmos e que permite ao Espírito ungir as nossas fragilidades, os nossos cansaços. E quando nós nos deixamos ungir por Cristo, pela sua unção, ela volta a perfumar dele e não de nós, né? Por isso a importância de deixar-se realmente levar pelo Espírito, que é aquele que faz e realiza a unção na igreja, em cada um de nós. Levar esse perfume que é o próprio Deus, que nós recebemos então com essa unção dele, né? Que nos impregnou, dizia o Santo Padre, com a sua unção e quer descer até o fundo de nós mesmos, né? Ele completa que nós voltaremos a descobrir o que é a vida espiritual, nos tornar mais felizes quando nós não vivermos de remendos, mas nos deixarmos levar pelas iniciativas do Espírito Santo. Que seja essa celebração também uma inspiração para a renovação da nossa unção, do nosso chamado a ser cristãos já no batismo, para que seja sempre o Espírito Santo a conduzir cada passo da nossa vida, da nossa evangelização. E neste momento, o cardeal vigário do Papa para a Diocese de Roma, Ângelo de Donatis, cardeal Ângelo de Donatis, incensa o altar, incensa as oferendas. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica. Nós vos pedimos, ó Deus, que a força deste sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho, Jesus Cristo, enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real e com bondade fraterna escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando, constantes, a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas,
proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. A oração eucarística, a oração primeira. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Leonardo Sandri. Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili
e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della Beata Passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua Maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri. Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater nostro, Rezemos o Pai Nosso. celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Chegamos assim ao momento do abraço da paz, da saudação da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o príncipe da paz. Não a paz deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, destinados a desaparecer, mas a paz de Cristo. A paz de Cristo, irmã Graziele. A paz de Cristo, Raimundo. A paz de Cristo também para todos que nos acompanham nessa transmissão.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. Comunga o cardeal Ângelo de Donatis, vigário do Papa para a Diocese de Roma, o Santo Padre, os demais concelebrantes, os sacerdotes do clero de Roma, em torno do seu bispo, o Papa Francisco, e toda a Assembleia. Destacamos para aqueles que estão nos acompanhando de há pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio. Estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, nesta quinta-feira santa, celebração do Crisma, Missa Crismal, Missa dos Santos Óleos e também chamada Missa da Unidade, prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início propriamente na celebração da tarde, a celebração da Ceia do Senhor, com o tradicional rito do lava-pés. Tivemos este momento particularmente significativo desta celebração, após a homilia do Santo Padre, o momento da renovação das promessas sacerdotais, e assim as dioceses prelazias no mundo inteiro que nesta data fazem esta missa na parte da manhã na catedral, momento em que o clero em torno do seu bispo faz então a renovação das promessas sacerdotais, um momento de profunda comunhão e de unidade. Vale destacar que em algumas dioceses e prelazias antecipam esta celebração para a terça-feira, fica a discrição do bispo, mas a grande maioria celebra na quinta-feira, na parte da manhã. E assim, nesta ocasião, como dissemos, renovam-se as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, como acompanhamos nesta Eucaristia presidida pelo Papa Francisco, sendo assim chamada, portanto, de Missa da Unidade. Nesta missa manifestam-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros constituídos em cada local, que renovam seu compromisso ao serviço do povo de Deus. Outro momento bastante significativo, a apresentação dos óleos do Crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. Óleos abençoados então pelo Papa Francisco. Assim, rodeado pelos sacerdotes, o bispo em sua diocese e sua prelazia abençoa os óleos, que, vale ressaltar, serão usados nos diversos sacramentos. O Crisma, o óleo misturado com perfumes, para significar o dom do Espírito no batismo, na Crisma, na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. O óleo e a unção, através de uma realidade terrena já transformada pelo trabalho do homem, o óleo e de um gesto simples e familiar a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo que o Espírito continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos. E assim a nossa celebração, o nosso pensamento também se volta para a celebração da parte desta tarde, quando entraremos propriamente no Tríduo Pascal, esses 3 dias que precedem, portanto, o anúncio alegre da Páscoa, a celebração, portanto, da quinta, sexta e do sábado, em que entramos no âmago das celebrações pascais, e assim celebrando a paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador, com a celebração da missa no sábado, a celebração da vigília e o Exultate,
em que a Igreja proclama ao mundo inteiro a alegria da ressurreição, a celebração da ressurreição do nosso Salvador. Com o anúncio, Cristo venceu a morte. Podemos dizer, irmã, depois desse período longo de preparação da Quaresma, período que não é simplesmente de 40 dias, 39 mais 1, mas é um período pedagógico para que possamos celebrar intensamente e viver intensamente essas celebrações que, vale ressaltar, nos primeiros 3 séculos do cristianismo era a única celebração, a celebração da Páscoa. E justamente por não ser uma celebração a mais, é que uma celebração qualquer, a Igreja nos propõe este período longo de preparação. E assim, nesta quinta-feira, entramos no âmago da celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, com certeza a Quaresma é um tempo pedagógico e também as celebrações agora do Tríduo Pascal nos ensinam a olhar, né, para o sentido da celebração que hoje nós fazemos nas nossas comunidades, né? Ao menos aos domingos nós revivemos essa Páscoa do Senhor. Por isso que é importante olhar para esse período quaresmal também como um caminho que a Igreja nos ensina a olhar mais de perto, né? Dar mais atenção para alguns pontos da nossa vida que precisam ser também tocados pelo Senhor, né? Não só nesse período, mas que seja um treino, né, na nossa vida, para que depois isso também seja colocado em prática nos outros tempos, não só no tempo pascal, no tempo forte em que nós vivenciamos a paixão e morte do Senhor. Exatamente, irmã Grezelli. Ressaltamos que a Quaresma, esse período litúrgico de 40 dias, tempo forte de oração, jejum, penitência, de leitura mais intensa da Palavra de Deus, é o tempo em que nos preparamos para a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Este período, a Quaresma, conclui-se justamente nesta celebração da Quinta-feira Santa, esta celebração da manhã, com a missa do Crisma, como dissemos, o prelúdio do Tríduo Pascal. É interessante ressaltar porque algumas pessoas têm dúvidas, né, de quando termina a Quaresma, então. Termina no Domingo de Ramos, termina na Páscoa, mas é interessante lembrar que esse período também, né, como o Tríduo Pascal que a gente chama, é uma única celebração, né? Ela começa hoje na quinta-feira e termina na ressurreição no domingo. Por isso é quase como que uma celebração única que se emenda uma na outra, né? Por isso nós não temos amanhã, na sexta-feira, por exemplo, a missa, mas a celebração, porque a partir de hoje a gente começa a entrar nesse caminho mais próximo com Jesus, né? Que vai passar aí pelo seu sofrimento, pela sua morte e culmina então na Páscoa da Ressurreição. Faz sentido entrar nesse dia, começar essa celebração hoje, sabendo que ela só termina no domingo, né? Que a gente faça esse caminho então com o Senhor a partir de hoje. E que esse momento agora da missa crismal também seja essa inspiração para cada um de nós, ainda que não seja o início do tríduo, né, que como já falamos começa na celebração hoje à tarde, mas que seja um início de uma inspiração, dessa certeza que o Espírito Santo nos impele ainda hoje a viver essa unção juntos com Ele, né, que foi o primeiro ungido do Pai. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor e vossa fidelidade de geração em geração. Diz a antífona da comunhão desta celebração, consignada do Salmo 88, versículo 2. Senhor, quero cantar eternamente o vosso amor e vossa fidelidade de geração em geração. Segue a oração após a comunhão. Preghiamo.
Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que renovados pelos vossos sacramentos, possamos ser por toda parte o bom odor de Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção final do Santo Padre. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Irmãos caríssimos, abençoamos o Crisma, o óleo dos catecúmenos e dos enfermos. A vós, bispos e sacerdotes, são confiados agora para que, através do vosso ministério, a graça divina influa nas almas portadoras de força e de vida. Respeitai, venerados, venerai e conservai com cuidado particular estes óleos, sinais da graça de Deus. As pessoas, os lugares e as coisas que serão por eles marcados possam resplandecer da mesma santidade de Deus. Assim, o Santo Padre, então, recomenda a conservação desses santos óleos que serão, então, utilizados ao longo do ano nas várias ocasiões. O Santo Padre coloca o incenso no turíbulo e o abençoa. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Demos graças a Deus, responde a Assembleia ao término desta celebração. Nosso pensamento se volta para a celebração desta tarde, a celebração da Ceia do Senhor, que o Papa preside com o tradicional rito do lava-pés no Instituto Penitenciário para Menores de Casal del Marmo, na periferia de Roma. Celebração às 16 horas locais. Estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, cujas emissoras nos retransmitem a partir das 11 horas. Na realidade, entramos no ar um pouquinho antes, uns 3 minutos antes. Estaremos entrando do ar, então, às 10h57, em torno disso, horário de Brasília, para, então, esta celebração presidida pelo Papa Francisco, como dissemos, no Instituto Penitenciário para Menores de Casal del Marmo, na periferia de Roma. Ali o Santo Padre lavará os pés de 12 jovens. E o Santo Padre retorna, então, a este Instituto Penitenciário depois de 10 anos. O Santo Padre costuma presidir a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés num cárcere. Assim o faz habitualmente, e este ano ele volta, então, ao Instituto Penal de Casal del Marmo. Irmã, vamos assim nos aproximando do final desta celebração, fortalecidos no espírito, robustecidos, por assim dizer, pela palavra que nos foi oferecida pelo Santo Padre, pelas leituras que nos foram propostas e também por aquilo que esta celebração significa, assim nos colocando mais fortemente dentro do mistério da paixão de Cristo. Com certeza, é uma celebração que nos traz a certeza de que o Espírito do Senhor está sobre nós, né? Tantas vezes nós rezamos, repetimos isso, e que seja realmente a nossa inspiração para a gente ser esse perfume doce do Senhor por onde nós passarmos com a nossa vida.
as ânforas com os óleos abençoados são levadas para a sacristia. Falávamos precedentemente da celebração desta tarde e assim também este ano, entrando um pouco mais em detalhe, o Santo Padre Francisco escolheu um instituto penitenciário para celebrar a Ceia do Senhor com o rito do lava-pés, dando preferência, como destacamos aos jovens. E esta quinta-feira, então, esta missa será celebrada no Instituto Penitenciário de Casal del Marmo. O Papa Francisco quer, assim, repetir um gesto de profunda humanidade, caridade e proximidade em uma prisão de Roma e justamente escolheu este Instituto Penal para encontrar os jovens carentes de afeto, de ternura e de escuta. É interessante, irmã Graziele, com o nosso pensamento voltado já para esta celebração, este gesto de predileção do Santo Padre a cada ano presidir a esta celebração num cárcere. Ele fala que a igreja deve se voltar às periferias, né? Uma igreja em saída que olha especialmente por aqueles que são mais abandonados. E com certeza as pessoas que estão no cárcere, especialmente os jovens, com tanta esperança de vida, veem nesse gesto do Papa essa renovação do gesto do próprio Jesus que se coloca aos pés dos seus discípulos para servir a cada um deles, né? Será um sinal de muita esperança para eles e com certeza quem acompanhar poderá sentir essa proximidade do Papa às periferias, especialmente com o seu olhar para esses jovens, né? Lembrando que a gente começa com essa celebração, então, a única celebração do Tríduo Pascal, que é uma grande celebração que começa, então, hoje à tarde e termina na Páscoa do Senhor. Muito bem, não nos resta que agradecer a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, desejando um bom prosseguimento esta quinta-feira e convidando você a entrar neste espírito de celebração mais profunda dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Muito obrigado, irmã Graziele, mais uma vez pela sua presença e participação, enriquecendo a nossa transmissão. Obrigado. Obrigada, Raimundo. Com certeza é uma alegria estar presente nessas celebrações e viver junto com o Papa e com toda a Igreja essa unidade. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima e irmã Graziele Rigotti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.